Saudações, amigos universais. Muitas narrativas sendo construídas, muitas histórias infundadas em torno novamente do grande, por vocês ainda desconhecido, asteroide que passa. Novamente, sinais estão sendo dados, ações não precisam ser especulativas, uma vez que estão sendo vividas, mostradas. É apenas questão da observação, uma observação em que não existe encanto nem magia, simplesmente ciência, fato e realidade. Uma realidade que muitas vezes o campo humano não aceita ou não quer aceitar por medo, um medo existencial que sempre surge sobre a ameaça de ser varrido por mentes superiores, por civilizações acima de suas conexões mentais. Mas não há o medo, não há o porquê. Para quem sempre veiculou a paz, a união entre povos, a paz unificada entre seres universais. Por que agora especulam? Por que agora indagam? Sentimentos vagos e vãos tomam conta, ainda mais aqueles que assim queriam resgatar sensos de raciocínio científico e lógico. Povos existentes em várias camadas, muitas vezes não orgânicos, como vós já tendes a conhecê-los de uma forma abstratamente espiritualizada, assim como os enviadores das mensagens, sejam eles canalizados por receptores mais estudados ou menos estudados, mas mesmo assim canalizados, mostrando a capacidade de uma comunicação efetiva, de uma comunicação vinda entre as mais diversas ondas energéticas. E codificadoras, para que cada vez mais entendam a diversificação desses povos, dessas pessoas, que possam ser perante aos vossos olhos diferentes, mas ainda pessoas dentro da sua mais alta definição,
temer o desconhecido, enfrentar uma nova realidade, sem dúvida, é um desafio muito amplo, que se faz necessário o depreendimento de uma energia muito grande, acompanhada de sensações corriqueiramente humanas, apreensões, medo, temores, dúvidas, receios, mas conforme situações e informações chegam junto a todos os receptores que estão repassando as mensagens recebidas, são sensações que progressivamente não mais passarão por simples pensamentos, pois tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ter a sua essência resolvida, mostrada e compreendida. As informações e conhecimentos necessários sempre foram trazidos antecipadamente para que quando chegasse o momento certo, uma grande parte estivesse preparada, não simplesmente para receber as informações finais, mas para acolher e preparar aqueles que não conseguiram ou não tiveram a oportunidade de terem acesso às mesmas informações. Assim, baixando a grande expectativa, baixando a grande ansiedade para algo que lhe fosse corriqueiro, para algo que fosse dentro das suas realidades condizentes. Tudo faz parte de uma grande mudança, uma mudança que começa com a revogação de várias teorias, várias teses muito ultrapassadas, para que assumam uma nova identidade científica, postulada em teorias que já são estudadas em ambientes fechados, longe de um acesso numeroso, pois são informações que poderiam trazer o caos numa diversidade que não estava preparada. Mas hoje o quadro é diferente. Nós sempre, mesmo muito distantes, conseguimos acompanhar para que fosse calculado o momento certo, para que menos dano fosse atingido e uma ampla resposta fosse dada, aceita e acolhida. Assim, irmãos universais,
Não há o que temer, não há o que deixar indagações sem respostas, pois todas as respostas que foram procuradas, indagadas por um canal ou outro, foi-lhes dada de uma maneira elucidativa e com muita descrição. Hoje, ferramentas são as mais diversas, diferentemente daquelas que começamos há uns 200 anos, para que fosse amadurecendo com o tempo. Hoje são ferramentas, meios diversos, para que a mesma mensagem continue sendo veiculada a muitos e que esses muitos gerem novos assistidos, novos entendidos, conhecidos, assim como a gama de novos seres encarnados, cuja necessidade seria conveniente realizada nessa época, para que daqui a um tempo uma nova onda de conhecimento mais adiantado consiga chegar, cada qual dentro da sua capacidade absortiva, acompanhando a evolução de cada indivíduo. Não tirem os olhos daquilo que não querem ver. O processo é único e integral, para que todos possam ter a mesma oportunidade, a oportunidade do acesso tecnológico, do acesso ao conhecimento. Sem conhecimento, não há evolução. E a evolução só se adianta com vasto conhecimento. Muitas vezes, com intercâmbios de outros povos, com suas visões, com suas inovações. Fiquem atentos, continuem estudando, continuem aprendendo, absorvendo informações necessárias. Muitas novas e boas novas ainda chegarão. O tempo resolverá todas as suas indagações de forma condizente com a própria realidade. A paciência
e o aprendizado devem andar juntos. Há aqueles que procuram esclarecimentos e não simplesmente exploração aleatória de algo que lhes é desconhecido. Saudações, amigos universais. Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, muitas vezes, quando chegas a um templo, a uma casa de oração, da mais humilde à mais requintada, ali não se vê os valores de objetos materiais. Deve-se entrar a uma casa com os olhos do Espírito, os olhos de quem está procurando, dentro da prece, as respostas para as suas indagações ainda não respondidas. Muitas vezes, algumas indagações que já lhe pertencem as respostas, mas por uma condição humana, do humano encarnado nessa terra de provas e expiações, ele duvida da própria resposta, quer algo mais concreto, visível e palpável. Mas sabem que não é assim que a coisa funciona, como os méritos procedem. Muitas vezes, o pequeno germinar é a grande resposta, mais forte do que uma frondosa árvore. Uma pequena folha que lhe seja entregue deve ser analisada com o mesmo mérito se fosse uma planta já crescida no seu mérito adulto. Tem muitas vezes mais valor até o pequeno indício do que uma grande resposta. Reavaliem, sigam reavaliando os pensamentos, suas atitudes, o modo de como veem as coisas, pois muitas vezes a resposta para aquilo que querem já deve ter chegado, mas por uma presunção humana, muitas vezes não se deixa olhar direito, não se deixa enxergar direito, não se deixa principalmente sentir direito aquilo que realmente lhe cabe dentro da vossa necessidade. Uma coisa é preencher o vazio de uma necessidade. A outra é tentar preencher o vazio com mais vazio, sem que tenha a real necessidade, mas sim o simples desejo de assim o tê-lo. São coisas distintas, mas são coisas que lhes cabem para fazer a avaliação. Ninguém, nada, pode forçá-los a receberem a compreensão necessária, pois cada qual tem o seu livre-arbítrio para aceitação, para a absorção e o seguimento em frente. Muitas vezes um ciclo se fecha
para que se abra outro, mas a pessoa embutida em velhos pensamentos, assim não o percebe e acha, às vezes com muita certeza, que ainda se encontra no mesmo ciclo, ainda se encontra enraizado nas mesmas situações, mas mal percebe que já adiantou 2 ou 3 passos. Reavalie o modo de ver e de pensar, pois mais um ciclo terrestre está se fechando, para que se reinicie um novo, com novas expectativas e novas oportunidades, como sempre foi e como sempre será. Reavaliem-se, orem, sigam os passos mais fortes, com convicção, naquilo que há de ser o entendimento e não na simples especulação. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, a questão é de número 938. As decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Resposta dos Espíritos: seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. É bem propício, né, a um encerramento de mais um ano, essas palavras aqui, de decepção, ingratidão, né? Pensar que foi mais um ano totalmente descartável, sem nenhum progresso, né? Que não foram correspondidas suas necessidades, suas apelações, né? Mas vejam bem, né? Temos que fazermos, né? Que nem fazem aí os canais de televisão. Chegou mais um momento da gente fazer uma retrospectiva, né? A retrospectiva não só desse ano que passou, né? Mas muitas vezes de outros anos que já se passaram, que remontam toda uma história, todo um ciclo. Porque muitas vezes um ciclo não é apenas feito por um único ano, é um processo. Para muitas pessoas, um processo que começa lá no momento da reencarnação, no momento da oportunidade que você teve de renascer, né? Dentro daquela família, dentro daquelas expectativas, aí você foi crescendo não só fisicamente, mas intelectualmente, né? Moralmente, né? Dentro de suas convicções de bem. E é assim que a gente tem que fazer essa avaliação. Não ficarmos fechadinhos simplesmente dentro de um único ciclo. É isso que vem, inclusive, né? Coincidências não existem, a gente sabe que não existe. Vem bem de encontro àquilo que eu estou passando, né? Assim, só como uma testemunha disso, né? Estou passando por um ciclo que agora quando eu paro com calma, penso, né, num lugar mais tranquilo, quando eu estou em silêncio, sem tumulto, a melhor coisa para a gente pensar, né, para a gente refletir, nossa, como
que esse ciclo em que eu estou vivendo, vivenciando esse momento, tem a ver com coisas que se passaram há quase 40 anos lá atrás. Começou lá atrás, né? Começou... Então tudo tem uma resposta agora. Então muitas coisas que aconteceram, que foram se desencadeando e se encaixando, pecinhas, que nem aquela quebra-cabeça com 5, 10 mil peças, né? Você acha que não vai dar conta de montar, porque é um chão assim cheio de pecinhas, mas com paciência, você vai procurando a pecinha e vai encaixando, vai encaixando. É um trabalho de muita paciência, é um trabalho que você vai vendo que, embora não parecesse que existisse ali a pecinha que encaixaria, ela existe e ela se encaixou, e aí vem outra e outra e outra, e aí você vai vendo a sequência que vai formando, né? Numa sequência lógica de raciocínio absurdamente lógico, que na hora ou no momento você não pensava, né? Não enxergou, mas aí você vai vendo que as respostas todas estavam lá. Você vai vendo que cada passo que tinha sido dado, que cada momento que foi ocorrido, foi realizado, cada local que eu estava era para ter estado lá. Se tivesse sido diferente, não aconteceria isso, que por sua vez não teria ocorrido isso, que por sua vez não traria aquilo, e que hoje não estaria acontecendo isso. Então é toda uma sequência, né? Por mais ilógico que naquele momento pudesse parecer, tudo se encaixa. Se for parar para pensar, né? Nossa, por que eu tomei certa decisão naquele momento se eu podia ter tomado outras opções, né? Mas não, eu tomei aquela. E olha que felicidade, no momento poderia não ser, mas olha que felicidade hoje, senão eu teria que consertar tudo lá atrás, e eu não preciso, porque eu tomei a decisão certa e está se encaixando e está se auto-explicando aquilo que foi feito. Então é com um jogo de muita paciência, né? Aqui, ó, e está falando muito bem isso aqui, né? O não sentir essa decepção, essa sensação de gratidão, que o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz, né? Um bem, às vezes, muitas vezes, não para si mesmo, né? Mas para aquele que foi usado como ferramenta para que aquele bem fosse feito, fosse realizado, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para que a gente estenda essa mesma mão para alguém, ajude, não sendo ansioso, orgulhoso, né? Que vem a resposta logo para mim, mas eu sei que de certa modo tudo aquilo que te pertence, que me pertence, vai chegar. A gente só tem que ter paciência justamente para a realização desse ciclo, desse processo, que não dura um ano, que nem no meu caso, como eu estou falando, pode durar uns 40 anos, né? São coisas que aconteceram que eu jamais imaginava que acontecesse, mas quando aconteceu e quando está prestes a acontecer, a gente vê, né, analisa, nossa, como aquilo lá atrás, agora faz sentido. Não fazia antes, mas agora parece que é uma luz assim, uma luminária que se acende na frente assim, esclarecendo tudo, né? Como faz sentido isso agora, né? E a gente tem que ser grato, né? Por todo esse momento, por tudo aquilo que passamos. Por isso que já foi falado aqui, e isso é escrito nos livros, é falado em outros mensageiros, né? O quanto que a gente tem que ter gratidão por tudo aquilo que passamos, né? Passamos e conseguimos absorver como
ensinamento, como aprendizado, né? E aqui está falando também nesse pequeno trecho, né? Olha quanta coisa que nos é entregue, né? Que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão, justamente por não ter tido essa visão, por ser, talvez, ter sido, né, uma pessoa muito imediatista, mas às vezes por culpa dela mesma, será? Ou por culpa de toda uma situação que levou essa pessoa a pensar desse jeito, levou essa pessoa a ficar desse jeito imediatista, né? Será que agora ela vai conseguir ampliar a visão, que antes era assim, agora vai abrir um pouco mais, né? Para ela enxergar também, ter uma outra visão, uma visão mais ampla? Porque uma coisa é você colocar um cabresto aqui e aqui e enxergar só o que tem aqui. Mas tira, né? Olha o campo de visão, como ele se estende, né? Até onde eu consigo enxergar. Veja como é diferente. Então vamos abrir mais essa visão, né? E para sermos lembrados, inclusive, daquilo que nós fazemos, vamos fazer, daquilo que fizemos, né? E não daquilo que nós intencionamos fazer, que muitas vezes vem pelo simples desejo material e humano do encarnado, né? Então sejamos aí cada vez mais gratos pelas oportunidades e cada vez mais reflexivos, como novamente é um momento, né? Sempre é um momento especial de reflexão, é todo final de ano, né, para a gente fazer aquele apanhado de valores que nós fizemos ou deixamos de fazer, para que possamos nos reestruturar, nos reedificar, nos fortalecermos, para que o ano que vem seja mais tranquilo, seja mais condizente e sejamos mais receptivos, né, e mais sensíveis àquilo pelo qual devemos ainda passar. Graças a Deus. A natureza é o quadro da divindade que foi pintado mediante vossos olhos. Cada textura, cada gravura corresponde a uma bênção do Pai. Cada cor colocada sob critério, muitas vezes desconhecidos aos seus olhos, mas na natureza há sua função essencial de unificação a todos os seres que lá habitam. Unificação e bênçãos a todos. Assim o quadro da existência humana, unificação, união e amor. Graças a Deus. Hoje, meus filhos, é o Preto Velho fazendo presença cá nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos,
Muitos filhos ficam se perguntando, mas de novo o ciclo se fecha, mas de novo mais um ano se passa e nada me aconteceu, nada daquilo que eu pedi foi atendido. Será que eu tô ruim assim? Meu Deus do céu, eu não tenho mais salvação, tem mais jeito não. Meus filhos, o milagre é todo dia. Aquilo que você pediu, muitas vezes, é levado do coração do ser. Muitas vezes, o mar que ia te atingir, não atingiu. Muitas vezes, aquilo que você pensava que era você, chegou até você, mas de outra forma, de outra maneira. Por que tem que ser assim, muitas vezes? Porque você não está preparado para receber, muitas vezes, um presente grande, porque você não ia dar conta. Então tem que começar com os presentes pequenininhos. Tem que começar com as bênçãos pequenininhas, para você dar conta depois dos grandes. Não dá para ser o contrário, meus filhos. É a mesma coisa querer encher um copo com 10 litros d'água, se você só tem o copo. Mas tem que começar com o copo, para você sentir que ali é o que cabe, que ali é líquido, que ali você se molha, que ali você tem que ter cuidado para armazenar, que ali você tem que ter vontade para não deixar derrubar. Tudo começa, meus filhos, num copinho. Aí você pode ir aumentando para os litros, para o balde, para a bacia, até virar um tonel. Mas começa num copinho pequenininho, meus filhos. Porque é onde você tem que começar. Não adianta já dar para você um tonel onde você pode se afogar, porque você não dá conta, você não está preparado, você não se preparou. Então, meus filhos, muitas vezes vocês são levados pela ansiedade. Vocês deixam o raciocínio de lado e deixam muita emoção tomar conta de vocês no momento que tinha que ser de razão, de raciocínio. Aquilo que vocês têm que resolver tem que ser de caso pensado, não é por magia. Aquilo que é feito por magia, meus filhos, assim como vem, é assim como vai. É de forma tão rápida, não dá nem gosto. Agora, aquilo que vocês perseveram, aquilo que vocês vai estudando, vai tratando, vai cuidando, vai alimentando, e você vai vendo que vai crescendo, vai graduando, aí sim dá gosto. Aí sim você vai se preparando para aquilo que, mesmo que seja maior, você já consegue aguentar, você já consegue entender, você já consegue compartilhar, você já consegue ver com outros olhos do que te desse um caos grande que você não conseguisse nem abarcar ele, de tão grande, pesado, complicado, que você não ia dar conta.
Então, meus filhos, é que nem fazer uma tricotagem. Começa de pontinho em pontinho, com paciência, prestando atenção. E quando você não dá conta daquilo, já está grande, já está feito, já está bonito, já está vistoso. É assim que funciona, meus filhos. Então, mais um ano está passando, na dimensão dos 6, que é medido assim, porque nós está aqui acostumado com outras medidas que não tem essas restrições, mas é uma outra realidade. E vocês não podem comparar as realidades. Vocês têm que acabar de vivenciar essa para poder ir para outra. É o mesmo processo. Então vocês têm que aproveitar cada instantezinho. Vocês têm que aproveitar cada oportunidade que vocês têm. Vocês têm que aproveitar esses momentos que as informações chegam, não só para absorver, mas para procurar um pouco mais da mesma coisa, para você ver se aquilo realmente é verdade, para procurar saber se aquilo realmente vai ter utilidade para a tua vida, se aquilo vai te melhorar, te engrandecer, ou se é só uma coisa passageira. E tudo isso, meus filhos, leva tempo. É um tempo que muitas vezes vocês não têm mais. Porque tem as suas limitações. Vocês têm as suas obrigações. E aí quando você vai ver, já passou mais um dia, passou mais um dia e passou outro mais um dia. Então, meus filhos, convicção, pé firme no chão, e mais uma vez, para mais um ano que está vindo. E está vindo bem diferente dos outros. É um ano de muito esclarecimento. É um ano que muita coisa vai se resolver. Muitos ciclos em pequeno vai fechar. E fechar para que outros não se abram, porque não tem mais necessidade. Mas para outros vai ter, porque faz parte daquele indivíduo específico. E não de você, que é um outro indivíduo. Muitas vezes vocês se esquecem que cada um que está aqui é um ser encarnado com as suas características, com as suas dívidas, com o seu aprendizado, que não pode ficar comparando com o outro, e com o outro, e com o outro, porque o outro também tem as suas características, que não é igual à sua. Mas vocês acham que tudo faz parte do meu modelo? Oh, meus filhos, é tanta gente diferente nesse mundo. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo andar, o mesmo falar, o mesmo pensar? Não pode ser assim. Porque aquilo que se aprende é com os diferentes. Não se aprende com os igual. Porque está tudo igual. Você vai aprender com aqueles que é diferente. E paciência, convicção e foco, meus filhos.
Aí vem um novo ciclo de oportunidade para vocês. E nós sempre vamos estar do lado de vocês, apoiando, intuindo. Não vamos trazer as respostas, porque as respostas quem tem que achar e procurar são vocês. Nós vai só instruindo. E assim vocês vão crescendo. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.